Adoração que ensina a prioridade. E uma das duas textos da leitura diária me chamou muita atenção a esse tempo. Aquele texto de João, capítulo 4, versículo 23, em que Jesus disse na Samaritana: importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e verdade. No outro texto da leitura diária é Salmo 24, que diz o seguinte: o Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio voa sobre os mares e firmou as ondas dos rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que buscam e procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Deus Pai, nós nesta hora, aqui estamos. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar cada coração desta noite. Senhor, vamos estar atento a esse local e que possamos entender, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso e quanto o Senhor é bom para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nós falamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus. Vamos ficar de
como disse, vamos ler capítulo 4 de João, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois esses são esses que o Pai procura para seus adoradores. Glória ao Senhor, sempre, né? Glória ao Senhor, em espírito e verdade. Com liberdade, né? Nós vamos tratar esse assunto. E sobre a adoração de Davi, sobre a cabeça do reinado, Davi adorou o Senhor de uma forma que uma das mulheres de Davi achou que ele estava exagerando. Reconhecimento que Deus faz por mim, né? Então, nós devemos adorar o Senhor sem se preocupar com o que o mundo pensa sobre isso. Devemos adorar o Senhor em espírito e verdade. Vamos passar a segunda interação. Essa semana, a pessoa que orasse, principalmente por ela, trabalho com duas pessoas na comunidade, hoje, e essa recebemos, continuamos com a presença, preservamos cada pedido de oração. São muitas as necessidades, os desafios que nós, teu povo, enfrentamos, não só em nossa casa, mas também os nossos amigos e familiares. Vivemos um tempo muito difícil. Nós vemos que muitas enfermidades têm assolado muitos, e todos nós somos passíveis de estarmos doentes, enfermos, de nos acidentar, mas nós colocamos nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos. Todos os nossos parentes estão enfermos, estão internados, estão passando por tratamentos delicados, tratamentos difíceis, medicações, ao Pai, que tem reações difíceis do organismo. Oh Deus, Tu és um Deus que não se compara no sofrimento, mas nesse mundo nós somos sujeitos a todas essas coisas. Mas nós esperamos e contamos contigo. Tu és o nosso auxílio, o nosso socorro. Tu és o socorro presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Mas todos os nossos familiares, cada familiar que foi apresentado, está doente, está tratando, Senhor, estende as mãos. Pois esse culto é para isso, Senhor, para apresentarmos a Ti, Senhor Deus, nossas famílias, nossos amigos, nossas vidas, nossos problemas, nossos desafios, chorar na Tua presença, Senhor Deus, clamar a Ti e também agradecer, porque muitas grandes coisas Tu tens feito em nossas vidas. E não podemos esquecer e negligenciar as comunidades, que ainda que nós não vemos, mas Tu és o Deus que opera, que tem guardado e abençoado até quando nós dormimos. Levantamos a cada manhã, é um dia novo, é uma nova oportunidade que Tu nos concede, e quando os muitos dormem e não acordam.
Enquanto estamos repousando em nossos lares, Tu tens guardado as nossas casas. Vivemos num tempo de violência, mas Tu não permite que a violência nos atinja. Tu tens abençoado a cada um no seu trabalho, tem dado livramento também, e nós queremos agradecer e pedir por todos os familiares, amigos que não são convertidos, que ainda não tiveram uma experiência de salvação contigo. Alguns estão se chegando mais, outros ainda são resistentes, mas que de alguma forma, Senhor, Tu possas estar falando aos corações, salvando vidas. Nós que somos convertidos, que temos o Teu Espírito, Pai, que temos a alegria da salvação, queremos que os nossos amigos e parentes também desfrutem da graça salvadora de Cristo. Muitas vezes não depende de nós, nós até falamos e testemunhamos, mas a Tua palavra diz que o profeta não tem honra na sua terra. Usa pessoas, Senhor Deus, meios para que os nossos familiares que ainda não se converteram venham a se converter para Ti. Que Tu morreste na cruz para todo aquele que não perecesse, mas tivesse vida eterna. E nós queremos, ó Pai, ter a alegria dos nossos amigos e parentes se converterem a Ti também. Que Tu possa consolar os enfermos, fortalecer. Muitos até nos momentos de angústia, nos momentos de enfermidade, ficam até mais sensíveis para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, aos corações. Mas ouve, Pai, cada clamor, cada pedido de oração, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o trabalho. Sexta-feira vamos na casa do irmão Pedro levar a ceia para ele. Ajuda ele, Pai, que é totalmente debilitado, não consegue sair, ó Pai, para a rua, levar a cama. E ele fica com o coração apertado no momento que Teu servo da vida. Ele tem se alegrado, Pai, quando levamos a ceia, quando louvamos junto com ele na produção, no Senhor da palavra. Também assim fazemos com o nosso irmão Jeová, se encontra em outra cidade distante, mas atende lá. Leva alguém, usa alguém para que ele não se sinta sozinho e abandonado. Em nome de Jesus também, o irmão Eli, estaremos amanhã na casa dele, fortalece ele, dá alegria para ele, renova suas forças, para que ele possa, quem sabe, de vez em quando estar presente aqui na igreja. Sabemos que ele tem debilidade na audição, tantas coisas, mas fortalece a família, deixa a tristeza, a depressão, desanima, põe pouco no seu coração, fortalece a sua esposa para ficar lá dia a dia com ele, os filhos também. Pai, tantos outros, fortalece o Cristóvão e a Marta, porque eles amam tanto estar na igreja, mas têm estado ausente esse tempo de cirurgia, e também esteve com gripe os dois, pedindo para não ser visitados, para não passar para ninguém, mas o coração deles está sempre aqui na igreja. Cuida do Cristóvão, cuida da Marta, e eu sei que ela sempre pede a Ti que Tu venha salvar os seus familiares. Ouve a oração dela, salva os familiares dela também. Todos os irmãos, padeiros, filhos, netos, quem não conhece a Ti, Pai, que ela tem pedido, ouve a oração dela. Também a Natal, obrigado porque estava difícil esses anos. Hoje ela comunicou para nós que conseguiu finalmente, e ela gosta de estar na igreja, ama o coral, ama estar aqui conosco, todo mundo está presente. Eu sei que ela fica triste, mas a distância que ela mora é bem difícil para ela, mas que ela não se sinta sozinha. Visita lá em Natal. E tantos outros, no Senhor, no nosso nome. Fortalece o coração dos adolescentes que vão ser batizados. Cuida das crianças, livra as crianças de enfermidades e doenças, Senhor. Cuida dos pais, dá sabedoria na educação,
para que essas crianças sejam educadas segundo a tua palavra. Deus, estende a mão sobre cada família aqui presente. Abençoa, prospera, que nunca falte o pão de cada dia, as necessidades de cada família seja suprida em todos os momentos, e que haja gratidão nos corações. E obrigado, Senhor, que até aqui tu tens nos ajuda. Continua conosco nessa noite. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre o relógio que ele é pouco alto, ele é tempo. Hoje eu vou concluir uma mensagem que eu estou iniciando há muito tempo. Eu vou fazer um pequeno apanhado resumidamente e vou fechar para que a partir de quarta-feira que vem a gente possa dar início a um outro tema. Não sei o que eu vou pegar na quarta-feira que vem, muito menos domingo, mas o Senhor já sabe. Então, e o Senhor comunica aos nossos corações. Vamos abrir o 1 Pedro. Carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, quem achou para dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu fecho a noite. Falou muitas coisas, muitos exemplos sobre o tema da regeneração, que faz parte do tema salvação, que engloba alguns elementos que eu falei muitas vezes, creio que todos sabem, que não sabia aprendeu, já sabia o texto, que é a redenção, a propiciação, a justificação e a regeneração, e todas estão no bojo da salvação. É como que a salvação fosse comparada a um porcão, tangerina, isso, tem dons. A porcã, a tangerina, é a salvação. E os dons da salvação, que são processos, tem a redenção, justificação, propiciação e a regeneração, que eu sei que todos sabem de cor. Posso até fazer perguntas. Qual foi a pergunta? Ou silêncio no céu, pergunta fazer. Eu sempre que eu faço pergunta, dentro da aldeia. Eu falei, vou fazer pergunta, o pessoal respondeu rápido. Até a pergunta passar por mim, né? Eu estou preocupado, mas fique tranquilo. Esses elementos são fundamentais no entendimento da salvação. Justificação. Todos são justificados? Não? Quem é justificado? Levanta a mão. Posso olhar? Amém. Demanda
de Cristo. Então ele olha para mim, mesmo com os meus pecados, minhas limitações, sempre haverá, porque essa natureza já era, ela não foi descartada, esse corpo que eu preciso ainda neste plano, mas ao soar da última trombeta, como os mortos ressuscitados, nós seremos arrebatados e receberemos um corpo glorificado, o último estágio, glorificação. Esse corpo que nós receberemos não tem nada a ver com esse corpo, porque esse corpo foi condenado no pecado de Adão, e ele é totalmente tendencioso a nos levar a uma vida cujas práticas não agradam a Deus. Por isso que o evangelista João, lá na carta, ele deixa claro, aquele que diz que é mentiroso, porque nós pecamos. Ainda que a gente não queira pecar, há situações que fogem do nosso controle e a gente peca. A gente pode ser, por exemplo, uma coisa médica, uma coisa não. Mas a questão não é pecar ou não pecar, a questão é consciência do que o Senhor é rei, perdão do Senhor. E ele, quando fala que nós pecamos, ele deixa uma palavra de consolo. Porém, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E diz ainda que se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados, é isso? Todos. Então, são palavras que nos dão consolo. Se ele fala dos pecados apenas, ele podia ter pensado, mas esse pecado, ele perdoa, ele purifica? E o diabo que é especialista em acusar e gerar dúvida, e vai dizer assim, não. Está escrito que ele perdoa e purifica, mas esse pecado não é isso. Não, é todos. Quando ele fala todos, e engloba todos, eu acho que isso aí é uma palavra que nos consola. E se Deus classificasse pecados e pecados, acho que nós estaríamos perdidos. Porque logo deixa claro que não é muito justo na terra. Se não é justo, como eu sou justo para Deus? Por Cristo. E declara que a vida de Cristo é imputada na nossa vida. Então ele vê a justiça de Cristo em nós. Isso é graça. Mas eu não fiz nada para isso. Não é para fazer. Você tem que crer. E ele fez. Então, justificação nos dá uma certeza diante de Deus. Ainda que houver, ele não nos trata com a ira, ele nos trata com misericórdia e amor. Leva ao arrependimento, leva à reflexão, nos purifica, nos encoraja a não desistir, porque uma outra promessa da Filipenses 6 que diz que eu estou certo que aquele que iniciou a boa obra em nós há de concluir até dia de Cristo. Então esse processo vai ser concluído. Então não tem obra perdida, não tem coisa inacabada. A obra é feita. Há garantias de vida eterna, há garantias de serem justificados, tudo em Cristo. Então eu tenho que entender isso, para que o diabo amanhã, se eu tropeçar ou cometer um erro, não me acuse de você perder a salvação. Então nós temos que conhecer a Bíblia para que não sejamos confundidos, desanimados. Então, justificação é uma declaração. Deus declarou justo e acabou. Mas o meu filho passado, ele está em Cristo, nova criatura, e as coisas do passado. Então, tudo se faz, então acabou.
propiciação. Entendeu? Quantos lembram que no Antigo Testamento se sacrificavam cordeiros? O sangue era derramado lá, o sumo sacerdote espirrava lá o sangue lá, do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Madeira da casa coberta de ouro com esquerdo desligado, ali descia a Shekinah de Deus, que era a manifestação visível da glória. O sangue era jogado no propiciatório. O sangue de propiciação é derramar do sangue. Sem derramar do sangue não há redenção. Então a propiciação foi feita na cruz, quando Cristo derrama o seu sangue. Foi o último cordeiro que João falou, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só apenas de Israel, dos hebreus, não, de todos. Então foi uma propiciação, o derramar final e completo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele não precisa estar mais enrolando o cordeiro. Ele derramou de uma vez por todos. Ele é o sumo sacerdote que não pecou, que não precisa expiação para ele, bem isso. Então em Cristo, cada vez que eu me arrependo, peço perdão, esse sangue nos cobre, você propiciação, derramar o sangue. E redenção, o que é redenção? Houve silêncio no céu, não é? É o resgate, é a compra. Jesus nos comprou. Qual foi a moeda? Sangue. Nos resgatou. Ele fez a redenção. Éramos escravos, somos livres em Cristo. Mas em Cristo nós somos servos. Ser escravo de Cristo é ser mais livre do que o mundo. Então fomos comprados, porque agora não pertenço mais a mim. Eu pertenço a Deus, por meio de Cristo. Por isso que Paulo fala, já não sou mais eu que vivo. Claro que será mais que vivo, mas novo gatilho, Cristo vive em mim. Então isso tudo não são filosofias, não é palavra de sentido, não é palavra coach, não, isso é Bíblia. Isso aconteceu. Então nós somos salvos, resgatados, lavados no sangue e justificados. Foram atos que aconteceram. Nós que mais fomos nesse campo e faz parte desse processo, que é a só sobre certificação. Pastor, eu ouvo falar, olha, está mandando obra, estava 2 horas. Olha, ele já aconteceu pregar 2 horas e meia, 12 vezes, né? A gente é assim. Deitada, 2 horas e meia. Mas lá tinha isso, ele só parava no hora do almoço. Ia ver aqueles leques todos, chapadinho. Então, nós falamos muito sobre o processo de certificação em diversas áreas. E a santificação, ela é amalgamada com a regeneração, que é a transformação daquilo que estava morto para estar vivo, revivificar, recuperação moral e espiritual, tornar da vida aquilo que estava morto, é uma metamorfose, uma transformação que ocorre ao movimento sobrenatural de Deus pegar o caráter ruim e transformar no caráter bom, assemelhando o homem pecador a Cristo na vida humana. A vida humana de Cristo é o modelo de vida para nós vivermos. Claro que ele viveu a plenitude da perfeição. Ele foi perfeito na vida de oração,
Ele tinha inimigos, mas não era inimigo de ninguém. Ele nos ensinou coisas que chocou o judaísmo e a própria lei numa interpretação mais próxima do céu. Que como ele dizia, lembra que foi escrito olho por olho, dente por dente? O judeu não sabe, não pode revidar. Só no meu caso, eu estou dizendo. Lembra da lei? Olho por olho, dente por dente, braço por braço, perna por perna, gado por gado. Matou o meu gado, pode matar o dele. E coisas assim. Você lembra que está escrito? Sim. Essa era a lei. Mas agora ele trouxe uma nova lei. Quando alguém foi bater na sua face, oferece pouco. Se o ladrão tomar carta das leves, esqueça tudo. É do rei. Se alguém falar assim, vai comigo, amigo, não, vou duas. Então, essa interpretação da lei, a nova interpretação, nós trazíamos um patamar de um padrão de vida, nesse caso social, muito pleno, muito perfeito. Eu conheço ninguém que viveu isso, mas Jesus viveu. E teve todo o poder para revelar o mal. Quando Pedro puxa a espada, corta a orelha de Deus. Imagina a cara de Deus, pegou a orelha. E ele falou assim, dando o rosto dele, Jesus momento se esticou, e deu de boxe. Batido Jesus, cabeça na cabeça, espinho voando, carregando cruz, que alguns dizem que a média de peso era de 120 quilos, o cara que não carregou, ele arrastou, mas arrastar 120 quilos, sem uma rodinha, é complicado. Então ele arrastou, Deus se Jerusalém várias vezes. E havia dolorosa, mesmo que ela teve duas versões, que tem uma versão que vai sair do Santo Sepulcro, que é uma igreja católica, que tem um mármore antigo e um buraco lá, que ele diz que ali o corpo de Jesus foi colocado. E tem a versão evangélica, que foi descoberta como historiadores ingleses, e acharam a tumba debaixo de um morro. E o morro tem, se você andar para trás e olhar, você aqui, o morro daquela praça, você vê uma caveira. Então, nesse morro, acharam a tumba, que bate muito mais com a Bíblia, que é uma original, porque caveira é Gólgota, Monte Caveira. Mas, embora tenha duas versões, todas elas é difícil de caminhar. Então, imagina arrastar aquela cruz, subidas e descidas, com chicotes para cá, chicotes nas costas, foi muito complicado. E ele, quando está indo junto, ele fala assim: olha, se eu quiser, volto para agora, ele manda 12 legiones de anjos. Mas ele não fez, porque ele era a expressão da perfeição. No sofrimento, ele era o plano da perfeição, não obediência ao Pai, porque estava dentro do pacote do plano do Pai. Ele sofrer, e vai cumprir Isaías 53, diz que Deus agradou com ele. Toda a ira de Deus que ia cair sobre nós foi expressa na vida, na morte, na crucificação de Cristo. Imagina, a ira de Deus, que todo o pecado caiu sobre o próprio Filho dele. Claro que o ápice da ira não foi nem a dor que os homens provocaram. O ápice da ira foi o se afastar do Filho, quando ele clama Elohim, 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 onde quando ele se forma e se transforma no pecado novo, Deus se afasta para tudo dessa aí, 59. E o pecado faz separação. Então, em tudo, Jesus foi perfeito, humano. Não estava como Deus ali sofrendo, estava como homem, sentindo sede, dor. Naquilo ele fala: tenho sede, pega uma escolha com vinagre, então para Jesus beber. Ele tinha dores em todo o corpo. Eu
A dor da ira e muito menos assim como ele ficou sem o Pai no tempo. Nós não vamos ficar na eternidade sem Deus. Eu falo algo pior do que a eternidade sem Deus que te criou. Tudo foi vencido com o homem. O homem. Então a regeneração, a santificação, ninguém vai chegar nesse nível. Mas é um norte para olhar para mim e dizer assim: falta muito para mim. Falta muito de eu ter uma vida como Cristo teve. A minha oração é muito pequena. O tempo que eu dou para Deus não é nada. Tudo que eu faço para Deus é migalha quando eu olho para a vida humana de Cristo e o que Ele fez em obediência ao Pai. É norte. Norte é direção, modelo, inspiração. Deus jamais vai exigir que sejamos como Cristo, mas Ele é o norte, Ele é o modelo para que eu possa seguir. Por isso que Ele diz que quem quiser ser discípulo tem que tomar a cruz. E diz que quem não toma a cruz e vem após Ele, não pode ser seu discípulo. Só que a minha cruz tem o peso que eu suporto. Jamais eu vou suportar o peso da cruz que Ele caiu, mas eu tenho. Ele fala: como é sua. Só que muitos rejeitam a sua cruz. O que mais me assemelha a Cristo ao ser a cruz? Aceitar com a sentença de morte desse mundo para viver a coroação que Deus te dá. Que sem cruz não tem coroação. A gente quer a coroação e despreza a cruz. A cruz nos picota, nos humilha, nos abate, nos derrete, desfaz tudo. Mas a graça até constrói a todos nós como novas criaturas. Nas mãos, mas tranquilos, brigando por menos coisas que não são, que não vão produzir nada no reino, passa. Deixa para lá. A gente evita, a gente não gasta tanto tempo com coisas que não vai contribuir para a fé. Então a minha cruz é para eu carregar. Eu não vou carregar a cruz do Adão, nem ele vai carregar a minha. O que Deus fez com Adão é um plano que tem comigo, um plano, mas todos nós vamos concluir os nossos planos da formação da eternidade com Cristo. Quando Jesus ensina sobre parábolas de talentos, ele deixa claro que não deu a todos 10 desse. A uns ele dá 10, a outros ele dá 5, a outros ele pode dar 2, e a outros ele dá 1. Mas todos têm algo de Deus para ser multiplicado, para você gastar a sua vida naquilo que Deus colocou que vai glorificar. Ele só não aceita dizer que enterrou. Senhor, eu não enterrei, tu és meu comigo, eu sei que tu faz, que acontece. Não posso rejeitar nada que Deus coloca na minha vida. Eu tenho que dizer: Senhor, me dá graça, então como eu faço? Às vezes é um espinho que dói, Senhor, esse espinho está doendo, não, minha graça te passa. Mas nunca rejeitar, ou como alguns se desviar e dizendo: quero mais seguir a Cristo. Aí você vai correr no mundo que está com os dias contados, a sociedade está com os dias contados, os impérios estão com os dias contados. Quem visse o Egito na época de Moisés jamais imaginaria que o Egito hoje viraria uma favela. Vá no Egito, nas pirâmides, o turismo mostra as pirâmides. Atrás tem uma cidade que mais parece uma favela da África. Não tem nada. Esgoto a céu aberto, mendigo na rua, guarda de crente com a boca aparecendo nos dedos, uma miséria desgraçada. Mas aquilo foi o ápice da glória no Egito. A glória humana tem tempos determinados por Deus. Quem visse a Babilônia com os jardins suspensos,
Quem é a Síria hoje? Os persas, Irã. Cadê as glórias? Cadê os Senaqueridos? Cadê os Nabucodonosor? Cadê os Faraó? Cadê? Dedicar a vida a coisas passageiras de efêmeras é um brilho que manda, mas dedicar-se ao reino de Deus, tudo passa, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Não vale nada a pena se desgastar por algo que vai durar a vida toda. Ou desprezar o eterno com medo da morte e abraçar o mundo que vai passar. A juventude passa. Nossos filhos não é pequeno, tudo bonitinho, não pode ser branco, escorrado, né? Daqui a pouco eu uma pessoa adulta e daqui a pouco nossos filhos vão para o mundo e passa. Por que abraçar o passageiro e não abraçar o eterno? Então, precisamos de uma regeneração que começa com a mente, transformação de mente no óculos todos, óculos irmãos que apresentar nossos corpos em sacrifício vivo e santo e verdadeiro, e não nos conformeis com o mundo, mas transformados pela renovação da mente. Mente renovada é mente regenerada, transformada, santificada. E é maravilhoso. Alguém que tem que eu vou terminar esse tema hoje, mas seguindo, eu só fiz esse apanhado para lembrar que todo mundo sabe o que é justificação, regeneração, o que é propiciação e justificação, propiciação, regeneração, santificação. Todo mundo está sabendo? Amém? Vocês podem dizer assim: eu sou salvo, que eu passei por esse processo, porque Cristo veio por mim. Agora, eu tenho que estar consciente que o processo da regeneração vai me acompanhar a minha vida toda. Eu não posso largar a cruz, continue com a cruz. Lembra? Deus, Jesus é o modelo de vida humana para você. Mas você nunca vai ser tudo. Então você tem que seguir e se espelhar. Quando você pensa em oração, lembra como Jesus orava. Quando você pensa em mente da palavra, como Cristo meditava com o Pai. Cristo não usava a escritura, mas ele conhecia os pergaminhos todos. Ele é Deus. Quando ele escreveu, ele sabia que ele escreveria salmos. Como é a nossa vida de dedicação às escrituras? Quando você pensar em cultuar a Deus, como é que Cristo cultuava o Pai? Quando você pensa em adorar, eleva tudo o poder de Cristo. Senhor, eu estou longe, mas eu quero melhorar minha adoração, eu quero melhorar meu tempo de oração, eu quero melhorar o meu serviço, eu quero melhorar a minha vida espiritual, porque Cristo é o modelo que eu tenho que seguir. Mesmo sabendo que jamais vou atingir a plenitude, mas eu tenho que estar ocupado em estar buscando isso. Isso é o processo da regeneração que Deus começou para nós. Eu ia falar de novo, mas se eu começar a conclusão, não vai dar tempo. Só lembrando o seguinte: o plano que Deus tem para nós não vai ser perfeito. Todo o plano que Deus tem conosco, com os homens, nasceu na eternidade. Independente das coisas que vêm acontecer, tempos e estações, mudanças, culturas, o plano de Deus não é móvel. O plano de Deus ele é eterno e o plano de Deus não se adapta a ninguém. Não é traçado. Deus vai nos dar o caminho e a direção para que a gente venha deixar o Espírito Santo nos adaptar ao plano central de Deus. E o plano central de Deus da criação foi essa. Deus nos criou para ele. Deus nos criou para ele. As pessoas têm dificuldade de entender o que Deus permite que as coisas acontecerem. Deus nos criou para ele. Ele tem autoridade
verdade sobre a morte. Jamais vamos entender a mente de Deus. Então, eu não entendo a mente de Deus, mas eu creio que Deus, Ele me criou e Ele tem oportunidade para fazer o que Ele quiser na minha vida. Se Ele quiser comer para mim, Ele não comer. Se Ele quiser me dar um bem com bem 10 vezes mais, Ele vai dar. Se Ele quiser que eu more em uma casinha pequena, não adianta eu morar na casa pequena. Se Ele quiser me dar uma casa pequena, não importa. Deus não perde o controle sobre a vida de ninguém. Então, no limite, a sua comunhão, o seu amor, a sua relação com Deus, baseada naquilo que você conquistou ou deixou de conquistar. Não pode saber, Senhor, estou andando no caminho certo, não funciona. E olha, Ele não vai mudar o problema, eu tenho que mudar para saber. Vale a pena? Vale. Ainda que eu, os olhos humanos, tenha só prejuízo nessa vida, quando eu abrir os olhos, a glória que nos espera ser para mim e para mim. Paulo mostrou muitas coisas sobre era Saulo, judeu. Ele tinha prestígio, privilégio, autoridade, prosperidade, que ele era um fariseu, ele era um líder. Foi discípulo de Gamaliel, camarada, estava em alta com todo o clero, era um Saulo de Tarso, conhecedor de filosofia, conhecia a lei, conhecia tudo. Conhecia e podia fazer o que quisesse. Ele tinha autoridade e permissão, ele tinha acesso a Roma, ele era cidadão romano. Estou grande só no dinheiro de Deus, fala isso. Mas quando ele conheceu a Cristo, e seus olhos abriram as maravilhas da eternidade, ele disse um dia que tudo que ele tinha virou nada. É fogo, não presta para nada diante da glória que ele contemplava pela fé em Cristo. Então, perda se torna ganho, porque o que você ganha gera perda em Deus, perda tudo, mas não perda Deus. Tudo que ele conquistou, ele foi conquistando nada. Era um lixo comparado com a sublimidade, com a glória, com o conhecimento de Deus como Cristo. Ele se tornou mais rico quando ele passou a ter nada. Se sentiu, se tornou mais próspero quando passou a depender de Deus. Viajava, fazia tendas, recebia oferta das igrejas, dividia com os discípulos, levava ajuda para os outros em momentos difíceis, e disse: aprendi a ter muito, a ter pouco, fome, sem fome, fartura, tudo ficou secundário diante daquilo que ele conquistou. Cristo Jesus. Então tem gente que abandona Cristo porque está cheio de coisas e se sente sem Cristo. O maior milionário do mundo é pobre, é zero e é tudo. Para onde ele vai, ele não vai levar nada. Mas o mais pobre na terra que tem Cristo vai viver a eternidade de glória. Que isso seja o propósito da nossa alma e dos nossos corações. Amém? Amém? Vamos orar na próxima hora? Deixou a voltar? Deixou? Amém. Louvado seja o teu nome. Como é bom se estarmos juntos aqui comigo. Como diz a palavra, Senhor, o bom e agradável nos esteja ouvindo a tua voz, Senhor, na palavra, louvando o teu nome, Senhor, orando, participando das orações. Muito obrigado por essa noite tão
e tu sabes a necessidade de cada um de nós. Que as nossas orações, que a nossa intercessão tenha chegado até o teu altar, porque tu és o Deus vivo que responde. Às vezes tu responde no silêncio, às vezes tu responde na espera, às vezes tu responde na paz, no consolo do coração. São diversas maneiras que tu tens de controle. Simplesmente santifica os nossos lares para que continuem não regulando e nem diga, Senhor, está demorando. Não, Senhor, está demorando. No tempo de Deus, possamos aprender a paciência do Deus. Olha para cada pedido de cura, de salvação, de portas abertas, tantas outras coisas que às vezes não é nem falado, mas está lá no coração do Pai. Tu conheces o secreto do segredo dos corações. Ouve dos céus e responde a tudo. Sustenta todo o teu povo, toda a tua toda essa cidade. Cuida dessa cidade, repreenda todo espírito de violência, de desemprego, de desordem, mas fica em suas mãos, por amor à tua igreja, Senhor, abençoe esta cidade, cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, sobre todos nós, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, espalharemos sobre tanto e para hoje e para todos. Amém. Estamos encerrados para aparecer um pouquinho.